Depressão. Quem já teve ou conhece alguém com esse problema sabe que isso não é brincadeira e é assunto sério. Praticamente todas as pessoas podem estar sujeitas a isso se não tomarem cuidado. Até mesmo pessoas que muitos achavam que estavam vivendo a vida dos sonhos, como um jogador de futebol de elite, por exemplo. Pois é, Bamidele Germain Ali, mais conhecido como Dele Alli, era um dos talentos mais promissores da Inglaterra na era recente, mas o futebol dele perdeu e está perdendo a batalha para a depressão. O que aconteceu com um garoto que parecia destinado a dominar a Inglaterra? Como alguém que jogava como estrela, virou um nome que as pessoas lembram com estranheza, como se fosse um sonho antigo. Quando Dele finalmente falou, tudo que parecia queda técnica virou outra coisa. 6, I was molested. 7, I started smoking. 8, I started dealing drugs. 11, I was hung off a bridge. And then, 12, I was adopted, so. Asking all the questions now. Switched over to where Christian Eriksen waits. Dele Alli, nice turn, and with a volley, and with the goal! Sensational stuff from sensational Dele Alli! What a moment in what's been an incredible season for Dele Alli! Em 2016, a Inglaterra olhava para um garoto e via futuro. 2 anos depois, esse mesmo garoto pisaria em um gramado de Copa do Mundo como se fosse dono do lugar. E alguns anos mais tarde, ele simplesmente sumiria. Não porque esqueceu de jogar, não porque parou de treinar, mas porque existe um tipo de adversário que não marca em zona, não cansa, não dá carrinho. E mesmo assim, te vence todo dia quando você acorda. Dele Alli não foi um jogador comum no começo. Ele foi uma anomalia. Um meia que entrava na área como atacante, atacava o espaço como ponta e finalizava como centroavante. Em Tottenham, ele parecia ter sido fabricado para aquele futebol elétrico do Pochettino. Pressão, intensidade, transição rápida, jogo vertical, e no meio disso tudo, Dele surgia como um cara que chegava atrasado. Aquele atraso que a defesa não consegue ler. Quando o marcador olhava para o Kane, Dele já estava dentro da área. Quando o zagueiro dava os 2 passos para frente, Dele já tinha passado por atrás. Ele não era só talento, era timing. Dele Alli. Movimenta com o Doherty, lá vem o Tottenham, cruzamento por baixo, Dele Alli, que bonito, que golaço! Gol! E um grande gol de Dele Alli! Dele Alli nasceu em 11 de abril de 1996, em Milton Keynes, na Inglaterra, e o nome completo dele é Bamidele Germain Ali. Bamidele vem da origem do pai, Kinhinde, nigeriano de Yorubá. A mãe dele era inglesa, Denise. Só que a base familiar dele começou instável desde cedo. Ele era o 3º filho de Denise, com 3 pais diferentes. Os pais de Dele se separaram quando ele tinha 1 semana de vida. O pai dele é um príncipe milionário da Nigéria e queria ficar com o filho, mas precisou se mudar muito cedo para os Estados Unidos, pouco tempo depois do nascimento dele. E o garoto foi criado, no começo, principalmente pela mãe. E essa infância não foi aquela história dura, mas romântica, que o futebol adora contar. Foi turbulenta. A própria biografia pública dele registra que a mãe enfrentava problemas com álcool e drogas, e isso afetava diretamente o ambiente em casa. Em entrevista para o Gary Neville, Dele contou que quando tinha 6 anos, era abusado por um amigo da mãe que a visitava. Ainda criança, ele chegou a passar por um período na Nigéria, vivendo com o pai e estudando em escola internacional, antes de voltar para Milton Keynes, morando com a mãe, mas os problemas da mãe voltaram a aparecer, o que fez com que Dele se tornasse um garoto de rua e passasse a andar com adultos. Ele chegou a vender drogas e usar armas com 8 anos. Aos 11 anos, ele chegou a ser pendurado em uma ponte por um vizinho. Com isso, os serviços sociais apareceram, e o garoto foi retirado daquela casa e colocado sob os cuidados de Alan e Sally Hickford, que o adotaram quando ele tinha 12 anos. Dele contou que os pais adotivos eram pessoas fantásticas, que lhe deram todo o suporte para realizar seu sonho de se tornar jogador de futebol. Aos 14 anos, ele ingressou no Milton Keynes Dons, o MK Dons, time da 2ª divisão da Inglaterra, e estreou na equipe principal aos 16 anos, em uma partida contra o Cambridge City pela Copa da Inglaterra, que terminou em 0-0. Foi aí que tudo começou, já que no jogo de volta sua equipe venceu por 6-1, com Ali marcando o primeiro gol. Ele virou titular cedo, e em pouco tempo já parecia grande demais para o nível ao redor. A partir daí, começou seu grande crescimento, e seu destaque virou assunto nos corredores de grandes times ingleses. No inverno europeu de 2015, o Tottenham desembolsou 7 milhões de euros para garantir sua contratação. A estreia pelo famoso time inglês aconteceu 6 meses depois.
Quando o Dele chegou ao Tottenham na temporada 2015-16, ele não entrou como joia para lapidar, ele entrou como peça que o time já consegue usar. A Premier League era mais rápida, mais física, mais cruel, e mesmo assim, ele não parecia um garoto tentando sobreviver. Ele parecia alguém que entende o ritmo, entende o espaço e entende o principal, onde a jogada termina. E o Tottenham daquele período oferecia o ecossistema perfeito. Era um time jovem, agressivo, intenso, que vivia de pressionar alto e atacar em velocidade. O jogo não era feito para enfeitar, era feito para machucar. E nessa lógica, Dele vira o tipo de arma que não faz barulho até explodir. Enquanto a defesa se preocupa com o centroavante, com o ponta e com o primeiro passe, ele surge atrasado no ponto cego. No time jovem agressivo dos Spurs, Dele virava a peça central. E não é exagero, ele era o segundo golpe do Tottenham. O primeiro era o Harry Kane, com fome de gol. O segundo era o Dele Alli, que aparecia na área e marcava. Na Premier League, onde qualquer vacilo vira castigo, ele fazia parecer simples. O estilo dele era esse: infiltração, tabela curta, finalização de primeira, cabeceio, chute cruzado. Ele fazia gol de meia, mas com mentalidade de camisa 9. E ele fazia tudo isso com uma naturalidade tremenda. Danny Rose, olha o cruzamento perigoso pro Kane. A sobra dominou, Dele Alli bateu. Gol! Em 2016, ele decidiu tirar Ali da camisa e usar só Dele. Ele disse que não sentia conexão com o sobrenome legal por causa do distanciamento familiar, principalmente pela relação com o pai e a separação da mãe. Em seu primeiro ano de Tottenham foram 46 partidas, 10 gols e 10 assistências, incluindo aquele golaço contra o Crystal Palace, um chapéu e um voleio que foi seu cartão de visitas para quem não o conhecia. A equipe terminou a Premier League em terceiro lugar na tabela, com 70 pontos. Dele Alli foi eleito em 2016 como o melhor jovem jogador da Premier League pelos jogadores na primeira grande temporada completa. Ele também foi convocado para a seleção principal da Inglaterra e todos no país já o viam como futuro. Na temporada seguinte, em 2016-17, o momento foi ainda melhor. O camisa 20 fez chover gols e o Tottenham viveu um ano mágico, mas como sempre, sem títulos. Ele marcou 18 gols na Premier League naquela edição, e no total da temporada foram 50 partidas, 22 gols e 13 assistências. Doucouré tussling with Dembele, who stayed down, holding his head. He may come back and have another look at that. Meanwhile, Dele Alli with a shot! Oh, and with a goal! That's spectacular from Dele Alli! Eriksen looking to make amends from that first half miss, perhaps. Ali! Talking of making amends. Dele Alli grabs his second of the night. Ele era isso aí mesmo, um meia com fome de gol, não o 10 clássico, de cadência e passe longo. Um 10 moderno, predador de área, que joga como se fosse um atacante fantasma. Ele tabelava curto, infiltrava, ocupava o espaço entre lateral e zagueiro e aparecia por trás do volante. Era como se ele atacasse o local que ninguém estava olhando. Em 2017, ele ganhou de novo o prêmio de melhor jogador jovem da Premier League. Repetiu o prêmio pela segunda temporada seguida, confirmando o auge dele no ciclo de Pochettino. Contra o Chelsea, ele marcou 2 gols de cabeça que deram a vitória para os Spurs em Wembley. Ali, aquele garoto problemático estava vivendo seu auge. A parceria com Christian Eriksen e as assistências que ele dava para o Harry Kane fizeram o Tottenham farmar 86 pontos no campeonato e terminar em segundo lugar na tabela. Dele Alli levava todos os jovens ao delírio, com suas comemorações em referência ao game Fortnite, que estava no auge e que a criançada adorava. E ele mesmo era um baita viciado no jogo. Já em 2017 e 2018, as coisas foram diferentes. Menos matador, mais conector. Dele passou a servir mais os companheiros do que finalizar para gol. Seus números de gols caíram, mas ainda assim, ele teve ótimos números gerais na temporada. Foram 50 partidas, 14 gols e 16 assistências na temporada. Is Dele Alli arriving? Good first touch! Oh, what a goal! Dele Alli! Silence to Stamford Bridge! Eric Dyer saw the run. Ali got between the two defenders. O garoto ainda marcou 2 gols em cima do Real Madrid, bicampeão da Liga dos Campeões dentro de Wembley, e foi eleito o melhor em campo. Provavelmente, o jogo europeu mais emblemático do Dele pelos Spurs. No segundo gol, ele humilhou o Casemiro. Olha o Dele Alli, vai passar o Eriksen, Dele Alli, foi levando, o Casemiro ficou no chão, gol! De novo Dele! Dele Alli!
Naquele ano, seu valor de mercado atingiu o ápice. Ele estava custando 100 milhões de euros, um dos mais valiosos de toda a Inglaterra. Só que a temporada também cobrou o preço da intensidade. Ela foi feita de cortes no ritmo, uma lesão aqui, uma interrupção ali e pequenas ausências que quebraram o fluxo de um jogador que vivia de confiança e repetição. Dele perdeu continuidade, mas o momento ainda era bom. Os Spurs terminaram em terceiro lugar da tabela do campeonato inglês. Em 2018 foi ano de Copa do Mundo, e Dele Alli carregou um peso que poucos garotos daquela geração tinham carregado tão cedo. Ele já não era a promessa da Inglaterra, ele já tinha virado o rosto. A temporada no Tottenham tinha colocado o nome dele no mesmo pacote de Kane, e quando a seleção chegou à Rússia, a sensação era de que aquela Inglaterra finalmente tinha encontrado uma identidade, jovem, intensa, sem medo. E o Dele tinha entrado nesse Mundial como parte do núcleo que deveria transformar a esperança em realidade. Ele esteve no time titular, mas ficou de fora de 2 partidas na fase de grupos por opção do Gareth Southgate. No meio disso, a família biológica de Dele Alli apareceu na mídia inglesa pedindo que o jogador perdoasse o passado. "Não queremos o seu dinheiro", disse a mãe Denise numa última tentativa de reconciliação com o filho. Isso ganhou repercussão porque a família adotiva de Dele estava acompanhando ele durante a Copa, mas no torneio ele oscilou. Em alguns jogos, ele tinha parecido exatamente o Dele que o futebol conhecia, o cara que se escondia do marcador e aparecia no ponto cego, ligando o meio ao ataque com um toque e uma infiltração. Em outros, ele tinha sumido dentro do próprio papel, como se a função exigisse mais paciência do que instinto. A Inglaterra tinha crescido muito em organização e bola parada, mas em campo aberto, o Dele nem sempre tinha encontrado o mesmo espaço que ele costumava devorar no Tottenham. Ainda assim, quando o torneio tinha entrado no modo mata-mata, ele tinha estado lá. E teve um lance que resumiu o que ele tinha sido naquela campanha. Contra a Suécia nas quartas, ele fez a jogada mais Dele Alli possível, atacando o espaço para marcar. Oh, it's into a useful area here. It's into a very good area. It was onto the head of Dele Alli. The ball is... No fim, a Inglaterra foi até a semifinal, e aquilo parecia o início de uma era. Só que olhando para trás, a Copa de 2018 também tinha deixado um detalhe importante. Dele tinha vivido o maior palco do planeta sem explodir como estrela principal. Ele tinha participado, tinha sido útil e tinha estado no time que surpreendeu, mas não tinha virado o protagonista que muita gente imaginou. E esse contraste tinha ficado no ar como uma pergunta silenciosa. Se o mundo já tinha colocado a coroa na cabeça dele cedo demais, quanto tempo ele conseguiria sustentar o peso antes de começar a ceder por dentro? Na temporada 2018-2019, Dele Alli viveu uma mistura bem característica de queda, de continuidade e lampejos em noites gigantes. Ele tinha começado o ano ainda como peça importante do Tottenham, mas o corpo não tinha deixado a temporada fluir. O calendário tinha sido interrompido por uma sequência pesada de problemas físicos, principalmente no posterior de coxa. E isso apareceu diretamente no tamanho da temporada dele. No total foram 38 jogos com 7 gols e 8 assistências, participação ofensiva mais baixa do que nos anos do auge. O ponto é que, mesmo sem a mesma regularidade, ele tinha aparecido quando o Tottenham tinha entrado no modo sobrevivência, na Champions. Ele jogou mata-mata contra o Manchester City nas quartas, encarou o Ajax nas semifinais, que foi aquela vitória impossível onde o Lucas marcou 3 gols. Dele Alli forneceu 2 assistências ao brasileiro naquele jogo. O camisa 20 também jogou a grande final contra o Liverpool, mas o Tottenham saiu derrotado. E isso dizia muito sobre a temporada dele. Não tinha sido um ano de domínio semanal na liga, mas tinha sido um ano em que ele ainda tinha participado do caminho mais histórico do clube na temporada. No fim, 2018-19 tinha aparecido um aviso. O Dele ainda tinha qualidade, ainda tinha inteligência de espaço e ainda tinha sido útil em noites grandes. Mas ele já estava começando a perder o que sempre transformou o jogo dele em arma: sequência, ritmo e time repetido toda semana. E quando o jogador assim perde continuidade por lesões e interrupções, tudo pode mudar de uma hora para outra. Em 2019-20, o Tottenham vinha de um fim de um ciclo com Pochettino, e o Dele tinha entrado naquele pacote de jogadores que pareciam ter perdido clareza de função e continuidade. Quando José Mourinho assumiu o comando da equipe em 2019, ele fez algo bem típico, foi direto, quase agressivo para tentar acordar o jogador que estava fazendo corpo mole nos treinos. I had no doubts about your potential. I saw you do incredible matches and incredible things, but I always felt that you had ups and downs. There is a huge difference between a player that keeps consistency and a player that has moments. And that is what makes a difference between top player and the player with the top potential. Why you have in your career these little ups and downs, I don't know, to your lifestyle. If in one period you are an amazing professional, if in another period you become a party boy going, I don't know, I have no idea. Only you can know that. I am 56 now.
and yesterday I was 20. Time flies, and I think one day you will regret if you don't reach what you can reach. I'm not expecting you to be the man of the match every game. I'm not expecting you to score goals every game. I want just to tell you that I think you will regret. Mourinho tinha reposicionado o Dele mais perto do gol, usando ele como meio atacante por trás do Kane e dando a ele liberdade para atacar a área, exatamente onde ele sempre tinha sido mais letal. Na prática, o Dele tinha voltado a viver do que definia o jogo dele: infiltração no ponto cego, segunda bola, presença de área e decisão em poucos toques. Ele até marcou alguns gols, mas não chegou nem perto do seu melhor. Em 38 partidas foram 9 gols e 6 assistências, e a partir daí ele só foi ladeira abaixo. No futebol, ama transformar pessoas em personagens, o novo craque, o novo ídolo, a nova estrela. Só que quando você vira personagem, você perde o direito de ser frágil, e é aí que a história começa a virar. Porque o declínio do Dele não foi um evento, foi um processo. Um sumiço lento, inicialmente com pequenas quedas de rendimento, depois jogos em que ele já não parecia tão elétrico e em seguida críticas mais barulhentas, preguiçoso, displicente, sem intensidade. A temporada 2020-21 tinha sido o momento em que a queda do Dele no Tottenham tinha deixado de ser sensação e virado fato. Ele desfalcou o time em vários jogos, fez apenas 29 partidas, 3 gols e 5 assistências. Já 2021-22 foi ainda pior, assim como o desempenho dos Spurs no geral, que não estavam indo tão bem quanto antes na liga. Nesse período, Dele Alli chegou a cogitar se aposentar aos 24 anos devido aos diversos problemas da vida pessoal. O atleta teve problemas com vício em remédios usados para dormir e precisou buscar uma clínica de reabilitação. Então, aquele Dele Alli encantador do começo havia sumido, e a passagem dele pelo Tottenham acabou oficialmente em janeiro de 2022. Ao todo, pelos Spurs, foram 269 jogos, 67 gols e 59 assistências, em todas as competições, fechando um ciclo de 7 anos que tinha ido do auge absoluto ao desaparecimento gradual. A ida ao Everton tinha parecido um reset, novo ambiente, outra pressão, outra narrativa. O Dele tinha até conseguido minutos naquela reta final de Premier League, mas a passagem dele por Goodison Park foi curta e com pouco impacto estatístico. Apenas 13 jogos de liga e nenhum gol antes do fim do contrato. Sem conseguir engrenar, ele buscou mais uma mudança de ambiente. Em agosto de 2022, Dele Alli foi para o Besiktas, por empréstimo, com opção de compra, numa tentativa clara de se reencontrar longe da Inglaterra. Mas na Turquia foram apenas 15 partidas e 3 gols marcados. Dele sofreu com uma lesão grave e voltou para o Everton, onde ficou até o fim do contrato em julho de 2024. Depois disso, ele ficou sem clube, mas não tinha desaparecido do futebol. Dele continuou treinando nas instalações do Everton para recuperar condicionamento e tentar se colocar no mercado de volta. Em janeiro de 2025, o Como 1907 da Itália, treinado por Cesc Fábregas, anunciou a contratação do Dele em um contrato de 18 meses, com opção de extensão por mais 12. O clube tinha tratado a chegada dele como um projeto de reintegração gradual, com ambiente de suporte e adaptação passo a passo. Só que a volta dele para o futebol profissional tinha acontecido do jeito mais cruel possível. Em março de 2025, ele fez sua primeira partida profissional em 748 dias, contra o Milan. A volta, que tinha sido tratada como recomeço, durou só 9 minutos. Ele recebeu um cartão vermelho direto após a revisão do VAR, no lance em cima do Loftus-Cheek. Aquilo tinha virado manchete pelo contraste, não por ser um erro técnico, mas por ser uma cena que parecia resumir a fase. O retorno não tinha sido linear, nem limpo, nem cinematográfico, tinha sido horrível. Então, em setembro de 2025, o Como encerrou a passagem dele com uma rescisão de contrato por acordo mútuo. Depois disso, Dele Alli voltou ao status de agente livre. Na prática, ele entrou em 2026 do mesmo jeito que saiu de 2024, sem clube, com o nome ainda grande demais para ser só mais um, e com a carreira presa naquele ponto em que qualquer retorno dependia menos de talento e mais de conseguir reconstruir sequência, assim como o corpo e a confiança. Em 2016, a Inglaterra olhava para um garoto e via futuro. 2 anos depois, esse mesmo garoto pisaria em um gramado de Copa do Mundo como se fosse dono do lugar. E alguns anos mais tarde, ele simplesmente sumiria. Não porque esqueceu de jogar, não porque parou de treinar, mas porque existe um tipo de adversário que não marca em zona, não cansa, não dá carrinho, e mesmo assim, te vence todo dia quando você acorda. Dele Alli não foi um jogador comum no começo, ele foi uma anomalia. Um meia que entrava na área como atacante, atacava o espaço como ponta e finalizava como centroavante. Mas hoje, aos 29 anos, aconteceu exatamente o que o José Mourinho havia avisado a ele.